Esse filme com certeza não é infantil e fica até o final para entender. Você é feliz? Sua situação atual é confortante? Ter sua mãe, pai, irmãos ou amigos do seu lado ajuda a te preencher? É muito bom isso, né? Um mundo perfeito, na completa zona de segurança. Agora vamos fazer um exercício mental. Imagina comigo, tá? E se por acaso todo esse seu chão desabasse por completo, somente por uma única invasão do mundo exterior? Tudo que você conhecia já era vapo. O que você acreditava é destruído por algo muito maior que você, resultando na sua pessoa querendo vingança, explorando esse vasto mundo fora do cercado, atrás do sangue do destruidor. Será que isso vai curar seu coração? Essa é a premissa de Shirin no Suzu. Ring Bell, ou Shirinzão pros mais íntimos, é um livro escrito em 78 por Takashi Anase, o mesmo criador de Anpanman. Sim, o personagem que Saitama foi inspirado. Logo no mesmo ano veio a adaptação em animação com o nome de Shirin no Suzu. Que foi? Pensou que o nome ia ser diferente porque é uma animação? Esse filme tem sangue, brigas até a morte, dilaceração, a corrupção da inocência e principalmente o que eu acho mais genial, como o roteiro brinca com metáforas e tudo mais. Meu parça, acredite se quiser, este filme é infantil. Bom, é isso, tá? Se gostaram do conteúdo, deixa um like e se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque há uma diferença gritante entre inscritos e não inscritos que assistem aqui. Me siga no Twitter que tá aí na tela e na descrição. Recado dado, pegue sua pipoca e vamos nos corromper igual a um pequeno cordeiro. De praxe, antes de começar, gostaria de agradecer a Lake Fansub, pois eles foram os únicos que traduziram essa reencarnação do Absolute Cinema pro PTBR. Assim como dizem na página deles, os caras traduzem o que ninguém traduz. Então, total mérito pros caras. O filme começa numa forte nevasca e com uma música que, ó, é só o filé. No meio da névoa, um sino aparece revelando um pequeno cordeiro. Esse aí é o Shirin, o protagonista. O moleque começa a correr atrás de umas borboletas, aí pula pra tentar pegar uma e cai, e aí acaba dando uma transição até que bem bacana da névoa pro cenário atual todo florido. É muito notável que esse guri é totalmente feliz, inocente, tá de boa com a vida, sem boleto e sem nome sujo no Serasa. Shirin nasceu ainda nessa primavera e seu cordão com o sino dourado é para ajudar a achá-lo caso ele caia em um desfiladeiro ou coisa parecida, tipo agora. Esse sino é o objeto mais importante dentro da história. Lá pro final do vídeo você vai entender. O pequeno cordeiro encara a cerca que o separa do mundo exterior. Sua mãe aparece. Não a sua, a dele, tá? E fala pro guri prometer jamais, em qualquer hipótese, atravessar aquela cerca, pois no meio das montanhas morava o lobo Yor, o devorador de ovelhas. O moleque só fala que promete pra poder meter o pé, foda-se, ou nesse caso ele mete o casco, né? Porque ele não tem pé, né? O sol vai embora pra noite fazer seu trabalho. A mãe do guri não consegue achá-lo de jeito nenhum. Procura por todos os cantos, pensando que talvez seu filho pudesse ter ido lá fora das cercas. Felizmente, Shirin dá as caras. Bom, o moleque tava só dando um ronco mesmo e é isso aí, tá? A mãe toda preocupada acaba chamando o moleque de garoto mal sem nem pensar. E com essa fala, o roteiro já começa a dar as primeiras brincadeiras quando o assunto é o final dele. Como eu falei, eu vou explicar melhorzinho essas coisas lá pro final, tá ligado? Nessa primeira parte do filme, ele sempre vai focar no quão tranquila e simples é na vida de Shirin. Tudo muito vivo, colorido e rodeado por natureza. Só que como tudo nessa vida, nada dura pra sempre.
aconteceu quando o outono estava acabando, a calmaria sempre reina no pasto. Shirin e sua mãe dormem em paz até o momento de ouvir latidos vindo do lado de fora. Será algum bicho invadindo a fazenda? Um mal entendido? O vento traz as más notícias. O velho lobo Yor acaba de invadir o pasto em busca de carne. Por algum motivo esse lobo me lembra muito o Shanks de One Piece. O odor de medo e carne rasgada é o que infesta um local que recentemente era o paraíso, era um céu corrompido. O velho lobo mira seus sérios olhos em Shirin, prestes a devorá-lo. Em um ato de desespero, a mãe do garoto corre em frente e usa seu próprio corpo como escudo em prol de salvar a vida do garoto. O caçador finalmente vai embora. Agora que ele se foi, agora é só se acalmar e aproveitar o restante da noite. Não é? A mãe de Shirin não responde. Por infortúnio, não é apenas um cochilo. O garoto entra em desespero por perceber que a mulher que lhe deu a vida foi simplesmente assassinada ali mesmo. Até poucos minutos atrás, ela estava ali com os olhos abertos. Por que isso tudo aconteceu? O pequeno cordeiro se questionava por que lobos comem ovelhas, porque ninguém come os lobos. Não comer nesse sentido que você tá pensando, mente poluída, filho da puta. E com esse pensamento em mente, Shirin joga fora sua vida e começa a jornada de um pequeno cordeiro contra a própria natureza. O garoto consegue escalar as montanhas e encontrar o próprio Yor, que particularmente não dá uma foda pra ele. O guri manda o velho lobo trazer a mãe dele de volta dos mortos, mas sinceramente o doido finge que não tem um perralho ali enchendo o saco dele. Dá logo sacode com a cauda, fazendo o coitado cair. Amanhã chega, Shirin começa a encher o saco do Yor novamente, porém dessa vez o pequeno cordeiro diz algo inusitado. Me faça seu aprendiz. Quero me tornar forte como você e deixar de ser um cordeiro fraco. Prefiro ser um lobo forte e legal. O lobo só olha pro guri com um tom de moleque, vai pra casa, pelo amor, e volta a dormir. O cordeiro não se cansa da ideia, diz que não importa o sofrimento e a tortura, ele quer ser como Yor. O velho lobo responde, vá tomar no... Volta pro pasto pra crescer e mais tarde eu te como. Nele não especificou em qual sentido ele comer, tá? Lembre-se disso. Shirin recusa ter esse destino, quer lutar contra isso. Ele quer se tornar um lobo forte, feito aquele que estava na sua frente. Então o papo foi esse. Yor, querendo ou não, o garoto ia se tornar um lobo sem a ajuda dele. A cena corta para um campo mais aberto com Shirin explorando o mundo e meus amigos, que OST boa, dá uma vibe de Chrono Trigger, uma coisa assim, né? Shirin se depara com um monte de bisão. Na real, eu acho que é um bisão, né? Pode ser um búfalo ou um gnu, eu não sei. O guri então tenta dar um gritão para intimidar os animais ao redor, falando que ele era um lobo, blá 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 blá. Entretanto, geral dá risada na cara do pirralho e toda a floresta humilha o pobre órfão, só para ele tomar vergonha na cara. Todo humilhado, Shirin vai embora e todavia acaba se deparando com o Yor e, como sempre, o velho pouco se fode pra ele. Só que o guri, ele foi inteligente, ele usou a carta reversa e pouco se fode pra fudida do lobo e começa a segui-lo. A cena muda pro velho lobo dando um pau no urso 3 vezes o tamanho dele. O maluco é macho, tá? É macho. Rapaz, o velho tá tentando comer viado. Yor diz pro garoto vazar e só seguir a vida dele normal como uma ovelha. Com qual essa loucura selvagem e perigosa não era pra um pequeno guri que nem ele. Shirin retruca dizendo que ado a ado voltar pra casa é coisa de viado e vai segui-lo pra todo lado. Olha só, até rimou. E assim o faz. Por todos os cantos, o pequeno cordeiro o seguiu desde as montanhas até as fortes correntezas. Pelo menos é o que eu queria dizer, né? Porque o coitado se afoga.
A noite enfim chega, o velho lobo tem uma calma noite de sono, mas a criança não larga do pé dele, voltou viva e veio encher a porra do saco dele outra vez. Diz que não vai ceder para um lobo e que não importava as circunstâncias, ele iria se tornar um lobo. E você acha que o Yor se comoveu? Não. O velho pouco se fode. Acho muito legal essa cena só de cenário voando ao vento, porque dá um ar de vida a esse mundo. Como se existisse algo ali além do protagonista, algo além que está sendo contado da história. Além de, óbvio, combinar com essa vibe melancólica que se passa o filme. Shirin começa a andar sem rumo pela noite fria, se deparando com mães e seus filhos, com qual foi roubado esse direito dele por um lobo. E esse mesmo ladrão trata sua existência equivalente a merda. Shirin se encontra sozinho nesse mundo, mas lembre-se, foi por escolha própria. A qualquer momento ele podia ter voltado atrás para o pasto, mas ele se recusa a ceder a ser um fraco. Sua força vai ser testada agora, quando o pequeno cordeiro se depara com uma cobra querendo devorar os ovos de um passarinho. Que frase, né? Tá louco pra cair no ovo. Shirin presenciou uma mãe sendo assassinada pela lei do mais forte, assim como aconteceu com ele há um tempo atrás. O garoto não aguentava mais isso, ele ia lutar contra isso, protegendo os ovos da recém-morta. Shirin derrota a cobra, mas o esforço é em vão, porque no final das contas, mesmo que por acidente, foi ele quem matou os ovos. Por que os mais fracos devem morrer? Ele se questiona. Shirin não queria ser exatamente um lobo, Shirin só não queria ser fraco, Shirin só não queria morrer. O lobo observa aquela cena dizendo que para que os outros possam viver, outros infelizmente devem morrer. Afinal de contas é a lei da natureza. E ele não está errado. O pequeno cordeiro responde que não tem garras ou fortes presas para se defender. Entretanto, ele quer viver uma vida sem ressentimentos, sem medo num mundo diferente de todos os outros que vivem presos num cercado. Para fortalecer o coração do garoto, o velho lobo diz a ele que chore. Chore o quanto puder, o quanto quiser, pois um dia todo esse ressentimento se tornarão suas presas. Na vida você será torturado e incomodado. Entretanto, se superar isso, seu coração sairá mais afiado do que nunca. Após esse discurso, Yor finalmente decide aceitar o pequeno cordeiro como aprendiz e ensiná-lo a ser um lobo. Ele ensinará a Shirin como sobreviver ao verdadeiro inferno, e o cordeiro diz em voz alta a sua verdadeira ambição: se tornar forte e um dia matá-lo. O relacionamento desses dois me lembrou muito o Thorfinn e Askeladd de Vinland Saga. O coberto de cinzas foi o responsável por matar o pai de Thorfinn. Então, ainda como criança, o garoto começa a seguir Askeladd para todo canto para matar e vingar a morte de seu pai. A única razão da existência do menino era justamente acabar com aquele que assassinou o homem que o criou. Tal como Shirin agora, o cordeiro tem sua própria motivação de vida: matar o lobo que assassinou a sua mãe. E pede para esse mesmo lobo o treiná-lo para que isso um dia possa vir a acontecer. Shirin, tal como Thorfinn, se tornou um ser movido a sangue e vingança. E aí sim que a corrupção de uma criança se inicia. O cordeiro começa a treinar incansavelmente, tal como todo bom corno. Ficar chifrudo o suficiente para perfurar uma árvore às vezes é bom. Muitas vezes Shirin ficou na corda bamba da morte. O garoto aprendeu de tudo para seguir o caminho dos lobos, até mesmo se tornar um próprio demônio. O moleque se tornou casca grossa, a tal ponto de espancar até mesmo um urso. Tudo nessa vida tem um preço. Para seguir tal estrada, ele precisou jogar fora seu coração e compaixão. Tal como o lobo disse, ele ensinaria o pequeno cordeiro a sobreviver ao inferno, e assim o fez. Shirin fez sua estrada até os ínferos do mundo, e para viver lá, era necessário se jogar na escuridão. Assim, Shirin
se torna de uma criança inocente, feliz e brincalhona ao verdadeiro diabo na terra. Ele não era mais uma ovelha ou um cordeiro, mas sim uma besta horripilante. Um ser que gospe na cara da morte. Um contraste muito forte do que ele foi um dia. Yoda admite que no estado atual, Shirin podia já o ter matado. A besta agradece por tudo, completando que antes, a única razão de vida que tinha era destruir o velho lobo. Entretanto, não teria coragem para fazer isso atualmente, pois ele enxerga Yor como uma figura paterna e decidiu segui-lo até mesmo dentro desse inferno. Olhando para as vastas montanhas, tudo agora pertence aos dois. Uma vida de imperador. Yor e Shirin se tornaram os predadores mais fortes da região. Sim, uma ovelha bombada come carne. E ovelhas, até onde eu me lembro, são vegetarianas. Posso estar enganado. A cena corta para uma noite chuvosa. A dupla está pronta para atacar e devorar as ovelhas do mesmo local que Shirin nasceu. Você não viu errado. Shirin está prestes a cometer canibalismo. A besta finalmente chega no galpão que as outras ovelhas estão. Todas estão bizarramente assustadas com o olhar daquela coisa desconhecida. Entretanto, Shirin perde seu foco ao ouvir um recém-nascido gritando por sua mãe. Tal como ele há muito tempo atrás aconteceu. A mãe pula para proteger o bebê. O monstro fica em estado de choque ao ver aquela cena, ao se lembrar de si mesmo. Após muito tempo, Shirin tem um mínimo de empatia por outro ser vivo. A besta sai para tomar um ar e raciocinar o que diabos estava acontecendo. Ele era um lobo, um topo da cadeia alimentar. Entretanto, admite para si mesmo que nunca, jamais conseguiria seguir em frente após ver a cena que tinha acabado de presenciar com a mãe e o bebê. Yor aparece e diz que vai ensiná-lo a matar ovelhas. O inesperado acontece. A besta se volta contra seu professor e grita dizendo que um dia foi um cordeiro. Uma luta feroz entre aluno e mestre começa. Infelizmente, termina com o pupilo ceifando a vida de seu tutor, o perfurando com tudo usando seus chifres. Yor disse que sabia que esse era o destino final de alguém da sua espécie, mas acima de tudo, agradece que foi pelo menos um amigo que tirou sua vida. O velho lobo morre nos chifres de Shirin. O pequeno cordeirinho tenta se aproximar daquele que salvou a vida de todas as ovelhas, mas a sua mãe o puxa de volta. Por quê? Afinal de contas, Shirin salvou eles, né? Shirin salvou a quem? Foi ele que no início da conversa iria matar a todos. Algumas ovelhas presentes reconheceram que aquele monstro que estava na frente de todo mundo era Shirin, por conta do sino dourado que estava em seu pescoço até hoje. Estavam assustados e confusos ao comparar a antiga imagem de um cordeirinho criança com aquela coisa. Shirin não era mais uma ovelha ou um cordeiro. Entretanto, também não chegava a ser um lobo. Era uma criatura bizarra, algo fora do natural, um ser banido do céu e do inferno. Shirin, então, vai embora sozinha. A besta se olha no reflexo e percebe o monstro que se tornou. Ele matou o assassino de sua mãe e se tornou bem forte. Não era para ele se sentir completo? Shirin está imerso num vazio imensurável. A criatura se encontra sozinha, completamente abandonada. Não foi capaz de se tornar um lobo assim como Yor. Shirin se encontra perdido. A neve começa a cair sem parar, cobrindo tudo ao redor. Uma lenda começou a se espreitar nessas montanhas. Durante a noite da mais forte nevasca, através do vento podia-se ouvir o som de um sino dourado. Ninguém nunca mais viu Shirin desde então. Aí os créditos começam, porém com algumas ceninhas de fundo, dando destaque os dois cordeiros tentando sair do cercado, com a mãe puxando eles de volta, dando a entender o seguinte: tal como no passado existia contos sobre o velho lobo que vivia nas montanhas, agora quem
toma a posição de lenda urbana entre o pasto é Shirin, o demônio do sino dourado. Meus amigos, Papo 10, eu amei este filme. Obrigado a quem me recomendou, não vou lembrar quem agora, mas se a pessoa que recomendou esse filme estiver assistindo aqui, você sabe que foi você. Assim, toda a parada da corrupção da inocência, genial. Como Shirin abandonou, entre aspas, né, a sua humanidade, né? Podemos assim dizer, eu sei que não é humano, mas deu pra entender, né? Pra se tornar forte e nunca ser morto por ninguém. Porém, o preço disso tudo foi a solidão e se tornar o próprio demônio, tal como o velho lobo, um espelho. Shirin no Suzu retrata como a vingança pode te destruir por completo, tanto internamente quanto externamente. Shirin, sem meme algum, se tornou o diabo. Alguém que abandonou o paraíso e se aventurou pelo inferno. Entretanto, não tinha mais volta. Acho muito foda que não fizeram ele ser um herói no final. Ah, ele salvou todo mundo, batem palmas, parará. O que tá mais que certo. Era ele que ia matar todo mundo lá. Vai, eu vou usar um exemplo aqui. Meio viajado, mas vou usar aqui um exemplo. Eu invado a casa de uma família pra matar todo mundo. Aí, sei lá, 10 minutos depois aparece outro serial killer pra matar a família. E aí eu mato esse serial killer para proteger a família que eu tô querendo matar. É o mesmo mindset. Acho que deu pra entender. Espero. Agora vamos desmembrar este filme, tá? Se você prestar atenção, no começo é a mesma nevasca no final, dando um foco principal no sino, tal como a lenda de Shirin contava sobre ele, que na nevasca muito forte, dava-se para ouvir o som desse sino. O começo do filme, esse sino no meio da nevasca, já é o Shirin todo endemoniado, e o filme inteiro se passa no passado, contando a história de como o pequeno órfão se jogou no abismo. Uma coisa interessante é como essa animação ela brinca, né, com o ditado popular lobo em pele de cordeiro. Tanto nos dois sentidos, Shirin pode ser representado um cordeiro em pele de lobo, no sentido literal, e um lobo em pele de cordeiro no sentido metafórico, pois por mais que ele fosse, né, um cordeiro, podemos assim dizer, né, biologicamente falando, ele tinha assim aquela alma de lobo, uma alma de caçador. Mais uma brincadeira de roteiro é quando a mãe de Shirin o chama de menino mau, né, garoto mau. Bom, de fato, ele se torna bem mau. Minha querida mamãe ovelha, seu filho se tornou a reencarnação de Baphomet. No decorrer do filme, vemos vários cenários vivos, tranquilos, né? Só que quanto mais tempo for passando na animação, mais fundo Shirin vai se afundando, mais morto fica os lugares e sem cor, até chegar no final, onde temos tudo com tons azuis, representando a solidão, melancolia e a frieza de toda a situação que Shirin se encontrava. Em alguns momentos do filme, ou muitos na verdade, né, Shirin sempre cai de algum lugar, a representação da queda que ele iria ter no futuro. Lembra do motivo deles a um sino? Que era para encontrá-lo caso ele caísse de um precipício, parará. Desde o começo do filme já dava indícios do que iria acontecer, pois Shirin caiu de um precipício, Shirin caiu no mundo e ninguém ouviu balançar o sino do seu pescoço. Na cena da transformação do Shirin Cordeiro por Shirin Baphomet, dá para ver o chão inteiro se quebrando uma hora, representando um caminho sem volta. Não daria mais para voltar atrás, ele já abandonou por completo sua antiga vida. Shirin morreu e uma besta renasce naquelas montanhas. A mensagem de Shirin no Suzu é simples. Você deve lutar contra aquilo que te foi imposto. Ir contra a natureza e seguir o que o seu coração tá mandando. A obra tem lições valiosíssimas, como a frase do Yor sobre chorar o quanto quiser, o quanto puder, pois sobreviver a esses ressentimentos e as torturas da vida
apenas afiam seu coração. Entretanto, a obra deixa muito explícito que tudo isso tem seu limite. E esse limite é perder a si mesmo ao dedicar completamente a sua vida a um objetivo maluco. Calma, rapaz, calma, não é pra tanto. Quer mesmo pagar esse preço? O inferno não é agradável e um certo demônio sabe muito bem disso. Bom, meus amigos, fim de mais um vídeo. Eu estava devendo há mais de 2 meses a análise de Shirino Sozu. Pô, maravilhoso, completo cinema, roteiro impecável. Na primeira vez que eu vi, só pra saber do que o filme se tratava, adorei, gostei muito da ambientação, gostei da história, gostei da mensagem. Só que quando eu vi na segunda vez, justamente pra escrever o roteiro, maluco, percebi que isso aqui é uma obra de arte. Shirino Sozu é obra-prima, recomendo que assistam, tirem suas próprias conclusões e depois comenta aqui: Alan, eu achei isso, aquilo, acho que você errou nessa interpretação. Cara, bora conversar, vamos discutir, e é isso, tá? Bom, muito obrigado você que chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal, me siga no Twitter que tá aí na tela e tudo mais, e é isso, tá? Muito obrigado e valeu, tchau!